Fala pessoal, na aula de hoje vamos discutir sobre validações em planilhas eletrônicas. A ideia de validação ela é útil quando vamos passar uma planilha para alguém e queremos de alguma forma colocar regras para que a planilha mantenha a sua formatação. Beleza? Vamos ver como isso funciona. Vem comigo! LibreOffice Calc aberto e eu quero construir uma planilha que represente um controle de vendas em uma loja de carros usados, ok? Então, basicamente, a ideia é que quando o vendedor realizar, né, a transação, a venda, ele chegar aqui e mencionar o nome dele, colocar qual produto que ele vendeu, né, e por qual preço que ele vendeu. Então, nesse caso, o cara vendeu um carro Gol usado por 20 mil. Tudo bem. Repare que todas as células têm as suas restrições, ou melhor, as suas validações. Aqui, eu só consigo preencher com os nomes que estão nessa lista, certo? Assim como, por exemplo, também aqui. Se eu colocar qualquer outro valor, você vai obter um erro. Aqui nessa célula, a validação, por exemplo, é por valor. Celso vendeu o Gol por 20 mil. Se caso ele tentasse vender por 15 mil, a planilha teria uma restrição. Assim também com a data. Repare que quando eu clico na célula D2 já aparece uma dica aqui. Além disso, se inserirmos uma data, como por exemplo 15 de agosto, a planilha vai aceitar. Caso contrário, colocamos uma data, por exemplo 15 de setembro, a planilha exibirá um erro. Como que a gente pode construir isso rapidamente? Para a gente realizar as validações, antes a gente tem que formatar as células. Então, eu vou chegar aqui em formatar células, marcar elas como dinheiro, ok? Como moeda. Os demais campos, as demais células, a princípio não há necessidade. Vou selecionar as células que eu quero validar, vou vir em Dados, Validação, na aba Critérios, Permitir listas de valores e vou inserir aqui os valores que eu posso digitar, ok? Ao dar ok aqui, repare que já aparecem essas opções aqui para eu escolher. Vamos fazer a mesma coisa para a coluna Produto. Para tal, vamos em Dados, Validação. Nessa opção aqui, eu vou escolher Lista de Valores e vou colocar aqui a lista que eu quero. Repare que tem uma opção aqui interessante, ordenar entradas em ordem crescente. No caso aqui, por exemplo, os carros não estão em ordem alfabética. Se eu marcar aqui, repare que eles vão aparecer em ordem alfabética. Com relação ao preço, é a mesma coisa. Vamos ver em Dados, Validação. Na janela que vai se abrir, eu vou colocar números inteiros e, em seguida, em Dados, vou escolher Intervalo Válido e colocar os valores entre 20 mil, ok, e 50 mil, por exemplo, né? Vou dar ok, está realizado, então se eu boto aqui 20 mil, ele aceita, se eu botar aqui 15 mil, ele não vai aceitar. Bem, para a data, basta eu chegar aqui em Dados, Validação, vou preencher aqui com data, vou colocar aqui intervalo válido, ok? Posso colocar um alerta de erro e eu posso botar uma mensagem de ajuda, né? Ok. Repare que ao clicar na célula D2 já aparece o aviso aqui e aí eu tenho que botar uma data referente a agosto, obviamente. Se eu botar alguma data referente a outro mês, por exemplo, setembro, ele não vai aceitar. Neste exemplo, vamos construir uma planilha que vai ter os dados de determinados funcionários, ok? Bem, teremos o nome. Suponhamos que essa empresa exija que a matrícula do funcionário tem que ter 5 dígitos. Então, por exemplo, João Silva pode ter 1, 2, 3, 4, 5, ter essa matrícula. Ao eu dar Enter, repare que o sistema, na verdade a planilha, aceita esse dado. Entretanto, se eu digitar aqui embaixo uma matrícula que seja menor do que 5, por exemplo, 4 dígitos, ele não vai aceitar, bem como se eu digitar com 6 dígitos, ele também não vai aceitar, ok? O campo CPF, a gente sabe, possui 11 dígitos. Uma validação simples seria, por exemplo, beleza, ele já organizou esse CPF dessa forma. Se eu botasse um número menor, repare que a planilha não aceitaria.
Vejamos como é possível construir essa planilha. O primeiro campo é o nome. Para tal, eu vou fazer uma validação bem simples, que consiste basicamente em apenas colocar uma mensagem. Vou dar OK aqui. Repare que se eu clicar em qualquer uma das células, a dica, a sugestão aparecerá. Para trabalhar com a matrícula, precisamos realizar esta tarefa em duas etapas. A primeira é fazer a formatação das células, conforme a máscara da matrícula. Vejamos como isso é possível. Já vimos que a máscara tem esse formato, certo? Ok. Como que eu posso criar essa máscara? Ou seja, eu criei uma máscara onde eu tenho 4 dígitos, um traço, e em seguida um dígito. Combinado? Vou dar OK aqui. Repare que se eu digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, ele já vai configurar a máscara como eu quero. Entretanto, a validação ainda não está realizada. Repare que se eu digito 1, 2, 3, 4, ele vai aceitar. 1, 2, 3, ele aceita. Ou seja, temos que colocar agora o limitador. Beleza? Como que eu posso fazer isso? Deixa eu apagar isso daqui tudo. Vou marcar essa região aqui, vir em dados, validação, e vou botar como critério que o comprimento do texto tem que ser igual a 5, ou seja, 5 caracteres. Vou dar OK aqui. Agora está completo o trabalho com relação ao campo matrícula. Se eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, ele vai dar um erro. Mas se eu colocar uma matrícula contendo 5 dígitos, ele vai aceitar. E o CPF? O CPF também é a mesma questão análoga ao campo matrícula. Então, eu tenho que marcar o CPF e primeiro criar essa máscara. A máscara do CPF, a gente sabe bem que ela contém 11 dígitos, certo? Ela funciona da seguinte forma: 000. Se eu preencho aqui do OK, repare que o meu CPF ele já está com a máscara correta. Então, se eu digito aqui 11 dígitos, ele já vai ficar no formato que eu quero. Entretanto, como eu ainda não realizei a validação, ele vai aceitar se eu digito, por exemplo, 3 dígitos. Vamos então apagar isso tudo e agora vou construir a validação. Para tal, eu marco todo o CPF, venho em validação, novamente, e simplesmente boto que o comprimento do texto tem que ser igual a 11 caracteres. Vou dar OK aqui e pronto. Se eu digitar agora com 3 dígitos, 4, ele não vai aceitar. Ele vai aceitar somente se você digitar com os 11 dígitos característicos do CPF. Então, basicamente, o que eu vou fazer é, se eu tiver um número de telefone, por exemplo, residencial, em geral ele tem 8 números aqui no Brasil. Então, o que eu quero fazer é mais ou menos isso daqui, ó. A pessoa digitar um número de 8 números, obviamente mais o prefixo do estado, e ele já formatar. Entretanto, se ele tiver 9 números, de alguma forma ele também formatar, ok? Como que eu posso fazer isso? Para a gente realizar essa máscara, eu tenho que primeiro entender como ela funciona. Repare esses números aqui. Eu tenho o número 100, 99 e 98. Repara o que eu fiz aqui. Entre conchetes, eu coloquei as condições menor do que 100 ou maior ou igual a 100. Basicamente, a ideia aqui é que se for menor do que 100, ele vai formatar conforme o que está em verde, certo? Se for maior ou igual a 100, ele vai formatar conforme o retângulo, que está em amarelo. Então, se o número que eu tenho for menor do que 100, isso foi uma forma de eu dizer que o número que eu estou analisando tem 2 dígitos. Afinal, se eu penso em números inteiros, menor do que 100, o primeiro número seria 99, depois 98, 97, etc. Se eu penso em números maiores ou iguais a 100, de forma análoga, eu estou dizendo 100, 101, 102, 103, números com 3 dígitos, né? Alguém poderia dizer, nossa, mas aí quando eu chegar em 1000 eu vou ter números com 4 dígitos. Não, porque eu vou colocar uma validação que vai permitir apenas números de até 3 dígitos. Combinado? Quando eu der OK aqui, repare no efeito que foi realizado. E por fim, agora eu vou criar a validação para que eu possa limitar o comprimento do texto no mínimo em 2 dígitos e no máximo em 3 dígitos, de forma que a pessoa não consiga digitar um número, por exemplo, com 4 dígitos, ok?
Vamos agora para este caso aqui. Como que eu faria? Vou em formatar células, vou de novo colocar o código do formato aqui, só que em vez de 100, aqui eu vou colocar 1000. Ok? E aqui eu consigo obter o mesmo resultado. Essa máscara eu posso reescrevê-la de uma forma diferente. 1000 eu posso escrever em notação científica como 1 elevado a 10 à terceira, que a gente representa como 1e3, ok? Isso será útil quando a gente for trabalhar com a máscara de telefone, que tem que ter, obviamente, muito mais números. Combinado? Vamos voltar agora para a minha planilha de telefone. Vamos analisar como eu fiz isso daqui. Vou chegar em formatar a célula e olha como eu realizei, né? Se for menor de 1 elevado à 10ª potência, eu vou ter 8 dígitos. Entretanto, se for maior ou igual de 1 elevado à 10ª, eu vou ter 9 dígitos. Beleza? Ao realizar isso, eu consigo ter a máscara desejada para telefone. E, por fim, para que a pessoa possa digitar somente números com 8 ou 9 dígitos, eu posso criar uma validação. Vou apenas mostrar que eu já realizei aqui. Eu basicamente coloquei como critério o comprimento de texto, ou seja, eu quero que os números tenham de 10 a 11 dígitos, né? Que seria o telefone com 8 dígitos mais o DDD do estado, 8 mais 2, 10, né? Ou o telefone com 9 dígitos mais os 2 dígitos do estado, do DDD, que daria 11. Com isso, eu obtenho a máscara junto com a validação. Se a pessoa digitar um número que não tenha os dígitos necessários, simplesmente a planilha não vai aceitar. E caso digite um número que tenha dentro da faixa do desejado, a planilha vai formatar adequadamente. Então, essa aula termina por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!